seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar qual é a função do Gateway do Power BI. Quando nós construímos um painel de indicadores e queremos compartilhar ele com outras pessoas através da internet ou de um aplicativo no celular, nós precisamos publicar ele no Power BI Online, que é a nuvem da Microsoft. Mas quando nós desenvolvemos esse painel, nós utilizamos como fonte de informação planilhas ou bancos de dados que estão acessíveis apenas em nosso computador ou em computadores de dentro da empresa. E nós precisamos instalar um aplicativo chamado Gateway do Power BI no nosso computador ou em algum computador da rede para que ele sirva de ponte entre o Power BI Online e as nossas bases de dados. Então é esse Gateway que vai possibilitar que o Power BI Online atualize com determinada frequência os dados que estão sendo acessados ou utilizados em nossos painéis de indicadores online. Porque se nós não utilizarmos esse gateway, nós precisaremos, no nosso Power BI Desktop, atualizar manualmente e publicar novamente o relatório no Power BI Online para que os nossos usuários ou clientes consigam visualizar a informação mais recente. E não é isso que nós queremos, ficar todo dia atualizando o nosso computador e publicando. Nós queremos publicar uma única vez e através do gateway, o próprio Power BI Online vir buscar essa informação na rede local e atualizar essas informações no nosso relatório online. Então vamos entender como funciona a arquitetura. Então nós temos aqui os dados, as nossas planilhas e os bancos de dados que estão em um servidor na empresa ou no seu computador, e nós vamos instalar o aplicativo chamado Gateway. E nós vamos se conectar utilizando as nossas credenciais que nós utilizamos para publicar o nosso painel no Power BI Online. Quando nós nos autenticarmos no Gateway que está no nosso computador com essa credencial, o Power BI Online já vai verificar e identificar quais são os relatórios e os painéis de indicadores que nós publicamos com o mesmo login e vai utilizar esse Gateway como fonte. E aí um detalhe importante, que eu já expliquei em uma outra aula, eu vou deixar o link na descrição, é que quando nós nos conectamos a uma fonte de dados, nós podemos determinar se nós queremos que ao carregar o relatório ele busque a informação em tempo real através do Direct Query, ou se nós vamos importar essas informações para dentro do Power BI. Então, se nós utilizarmos a importação, essa importação ela tem uma frequência limitada a 8 atualizações por dia. E aí nós precisamos determinar em quais horários essa atualização irá ocorrer, limitada a 8 vezes ao dia. Porém, se nós tivéssemos utilizado o Direct Query, que é uma consulta direta, sempre que alguém acessar o relatório no Power BI Online, ele vai, através do Gateway, buscar a informação em tempo real no banco de dados e atualizar o relatório. E agora eu vou te apresentar como essa atualização ocorre na prática e, em seguida, como nós podemos instalar e configurar esse Gateway. Então, eu utilizei aqui uma planilha apenas com os meses de janeiro a outubro de 2020. Coloquei aqui os custos operacionais de uma empresa no decorrer desses meses. Construí aqui no Power BI Desktop esse simples gráfico, que nós temos aqui o valor de custo em cada mês. Publiquei esse painel no Power BI Online. Veja que esse gráfico ele tem apenas de janeiro a outubro. Então eu vou incluir o mês de novembro e vamos ver como isso vai ser atualizado no Power BI Online. E aqui no Power BI Online, quando nós publicamos o painel, nós clicamos aqui em Meu Workspace e ele vai aparecer aqui com dois arquivos. Nós temos um primeiro arquivo aqui que é o conjunto de dados, e esse conjunto de dados é onde nós iremos configurar a frequência de atualização, e o outro arquivo é o próprio relatório em si, o painel de indicadores. Então eu vou acessar aqui o próprio relatório em uma nova aba. E nós temos aqui os meses de janeiro a outubro. Então eu vou voltar aqui na planilha de Excel, vou incluir o mês de novembro, vou colocar aqui um valor de R$ 10.545, vou salvar. E aqui no Power BI Online, eu vou clicar aqui nesse ícone de atualização. Vejam que ele, mesmo clicando, não trouxe o mês de novembro.
Por quê? Porque eu não estou utilizando o Direct Query quando eu estabeleci a consulta com a minha fonte de dados. Eu utilizei a opção importar. Então, nesse caso, eu preciso esperar aquelas 8 atualizações diárias que foram agendadas, que eu vou mostrar como agendar isso. Ou eu posso vir aqui no conjunto de dados e clicar nesse ícone de atualização, para que ele atualize agora. Então, nós podemos forçar manualmente. Eu vou clicar aqui. Agora, ele alterou aqui a data da última atualização para as 17h40. Eu vou voltar aqui no relatório, vou clicar em atualizar novamente e ele trouxe aqui o mês de novembro. Então, dessa forma, a gente não precisa republicar lá no Power BI Desktop para atualizar os dados. Agora eu vou te explicar como configurar o Gateway. Então, vamos aqui no Google, pesquisar por Gateway do Power BI. Vamos acessar o link do próprio site do Power BI da Microsoft. Nós temos duas opções de download. O modo padrão, onde você pode em seguida compartilhar o gateway do seu computador com outras pessoas que também publicam relatórios, ou o modo pessoal, onde apenas você pode utilizar esse gateway. Eu recomendo o modo padrão. Então vamos baixar ele. Como eu já tenho aqui baixado, eu vou cancelar o download. Vamos executar aqui o gateway install. Ele vai perguntar em qual diretório você quer instalar. Eu vou deixar o diretório padrão. Você precisa aceitar os termos de uso, dê uma lida. Vou clicar em instalar. Ele pergunta se você permite que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo. A gente precisa permitir. Agora que ele conclui a instalação, nós precisamos autenticar utilizando o mesmo usuário e senha que nós utilizamos para publicar os nossos painéis de indicadores. Eu vou utilizar aqui o meu. Clicar em entrar. Agora ele carregou a tela para especificar a senha. Feito isso, ele vai perguntar se nós queremos registrar um novo gateway ou se nós queremos restaurar um gateway existente. No caso da restauração, é quando nós tínhamos o gateway instalado em outro computador, já temos vários painéis e várias pessoas utilizando esse gateway, e nós precisamos desinstalar e instalar ele em outro computador. Mas nós vamos realizar a instalação de um novo. Então eu vou clicar aqui, avançar. Vamos dar um nome a esse gateway. Eu vou chamar aqui de Notebook Valkson. Ele vai perguntar se nós queremos adicionar a um cluster existente de gateway. Esse cluster é para distribuir o processamento. Então, se tiver uma carga muito grande de pessoas acessando relatórios, ele pode distribuir parte das pessoas para consultar através de um gateway que está em um computador e parte das pessoas consultar em outro gateway, para que o tempo de carregamento seja rápido. Porém, nesse caso aqui eu não vou criar nenhum gateway, vou deixar padrão. Aqui nós vamos digitar uma chave de recuperação. Caso em algum momento nós formos migrar esse gateway para outro computador, que é aquela segunda opção na primeira tela de migração. Então, vou digitar aqui uma senha. Vou confirmar essa senha. E vou clicar em configurar. Pronto, nosso gateway no nosso computador está configurado e funcionando. Vou clicar em fechar. Como eu não publiquei ainda o painel, eu vou clicar aqui em publicar. Vou salvar. Então, eu estou publicando esse painel no Power BI Online. Ele vai perguntar em qual workspace eu quero publicar. Eu vou colocar aqui no meu workspace, selecionar. Agora que nós temos o nosso painel publicado, vamos configurar para que esse painel utilize o nosso gateway para atualizar os dados e configurar a frequência de atualização. Então vamos aqui no Power BI, clicar aqui em meu workspace. Nós temos aqui o nosso painel de custos e o conjunto de dados. Então vamos configurar aqui o conjunto de dados para utilizar o nosso gateway. Vamos clicar aqui então em configurações. Aqui em conexões de gateway, ele já detectou que existe aqui um gateway, porém ele não está completamente configurado. Então vamos clicar aqui na esfera e agora nós precisamos adicionar a fonte de dados. Então vamos clicar aqui em adicionar fonte de dados.
Eu vou chamar aqui de notebook Valkson. Vou colocar aqui a pasta da área de trabalho, desktop. Vamos clicar aqui em pasta. O caminho, eu vou especificar o caminho que a minha planilha se encontra, ou seja, quando eu criei esse painel, eu cliquei aqui em Excel e selecionei a minha planilha de custos que está na área de trabalho. Então eu vou clicar aqui na planilha com o botão direito, em propriedades, e copiar o local que essa planilha se encontra. Agora eu volto lá na configuração do Gateway e aqui no caminho completo eu vou especificar esse caminho. Ah, Valkson, mas se eu tiver colocado aqui o diretório de uma pasta da rede que está mapeado no meu computador com a letra G e eu compartilhar esse gateway com outra pessoa e no notebook dessa outra pessoa estiver com a letra F, não tem problema, porque o gateway ele está rodando no seu computador. Então, por mais que outra pessoa acesse esse relatório, esse painel de indicadores, ele vai se conectar através do seu computador, que é onde o gateway está rodando, e vai utilizar a letra que estiver no seu computador. Então, esse diretório aqui, esse caminho, tem que ser o caminho acessível pelo computador que o gateway foi instalado. Então, nesse caso aqui, vai funcionar porque eu estou colocando do mesmo computador que eu instalei. E agora você vai colocar as credenciais, ou seja, um usuário e senha que tenha permissão de acesso a esse diretório. E aí, no caso, se você estiver dentro de uma empresa, utilize o seu login da sua empresa para conseguir ter essa permissão. Então, eu vou colocar aqui o meu usuário e a minha senha. Vou clicar em adicionar. E ele estabeleceu uma conexão bem sucedida. Agora vamos voltar lá no meu Workspace. Vamos clicar aqui em custos, nos 3 pontinhos, configurar novamente. E em conexões de gateway, vamos mapear para que essa fonte de dados utilize o notebook Valkson Desktop. E vamos aplicar. Feito isso, nós concluímos a configuração do nosso gateway. Então, se nós voltarmos aqui em meu Workspace, eu vou abrir aqui o relatório de custos. Ele trouxe aqui até o mês de outubro. Agora vamos voltar aqui na planilha. Nós já temos aqui o mês de novembro. Então, eu vou aqui no meu conjunto de dados e vou clicar aqui nesse ícone de atualização. Ele atualizou aqui às 18h23. Vamos voltar aqui para o painel, clicar aqui no refresh e ele trouxe aqui agora o mês de novembro. E por último, vamos configurar a frequência de atualização automática. Então vamos voltar aqui no nosso conjunto de dados, vamos clicar aqui nesse ícone para agendar a atualização. E nós temos aqui a atualização agendada. Vamos expandir, vamos clicar aqui para ativar. Vamos deixar a opção diariamente, selecionar aqui o seu time zone, eu vou deixar aqui o de Fortaleza, e vamos adicionar aqui os horários que nós iremos atualizar. Então nós podemos adicionar aqui, ó, 8 horários diferentes. Então chegou no limite de 8, ele já não permite mais adicionar. Nesse caso eu vou deixar aqui configurado apenas um horário, que será às 8h00 pela manhã. E vou clicar aqui em aplicar. Pronto, o agendamento foi realizado. Caso você queira compartilhar esse gateway com outra pessoa, você pode vir aqui em configurações, gerenciar gateways, clicar aqui em administradores e especificar aqui o e-mail de uma outra pessoa e adicionar. E aí essa outra pessoa, ao acessar aqui o conjunto de dados dela, e clicar em configurações e acessar aqui conexões de gateway, ela irá visualizar o gateway que está instalado no seu computador e conseguirá utilizá-lo. Então é isso. Se você gostou, compartilhe com 5 amigos para que eles também consigam atualizar seus relatórios de forma automática. Te vejo no próximo vídeo.